Muito bem. Chico Holanda, você estava comentando comigo aqui durante o intervalo que você tem acompanhado aí a situação de alguns estados, inclusive você pegou os números do Mato Grosso, né, das consequências em relação ao que poderia ocorrer com essa reforma tributária da forma como ela está. Eu começo com você, então. Olha, reforma tributária, como aqui em outros programas eu já tinha comentado sobre isso, infelizmente está nesse caminho, no caminho de manter a grande riqueza fora de ser tributada como deveria, como é feito em outros países. Vejamos só, com essa que está sendo proposto, que é a PEC 45, que é da Câmara, que é essa onda mais prejudicial, a 110 do Senado, era um pouco mais, assim, prejudicial à sociedade, principalmente para a classe média, a classe C, D, a classe B, C, D e E, tá? E daí para frente. Tá? Essas são as mais penalizadas com essa reforma. Essa reforma, no modelo que está, e é perigosa, sabe por quê? O governo ele vai fazer de tudo para a aprovação. Só que a pegadinha dessa reforma não é a aprovação agora. E é isso que o nosso Câmara, o nosso deputado, a população tem que estar esperta. Porque a regulamentação que vem depois, aí que está pegada. Que na regulamentação precisa da maioria simples para ser aprovada. Agora, para aprovar, a lei precisa de 2/3. Para a regulamentação, que é quando vai dizer quanto vai ser, é maioria simples. Tá? E aí o governo passa tudo. Tá? Vejamos só, aqui no Mato Grosso, a Secretaria de Fazenda do Mato Grosso já fez o levantamento de produto da cesta básica, todos eles vai ter aumento em cima do que está proposto. Conversando agora à noite com o secretário municipal aqui de Porto Velho, João Taí, que é do prefeito do Chaves, e com o Luiz Fernando, que está viajando, está voando para Porto Velho, todos dois estão preocupados, principalmente que eu nem sabia dessa outra PEC, que é a PEC 56, que vai ser apenas para as capitais. Tá? E as capitais ainda vai ter um pouco de alívio, mas os municípios pequenos, esses vão ser mais penalizados. Vejamos só, isso é uma aberração. Vão reduzir, nessa emenda está prevista a redução dos impostos dos bancos, que já ganham muito. Tá? Vai reduzir em torno de 19% as taxas que os bancos pagam. Ou seja, isso é um absurdo. Tirar ainda mais, dar mais riqueza para os ricos e a classe mais baixa, a classe necessária, que precisa que essa reforma viesse para reduzir os impostos de bens e serviços. Minha senhora, meu senhor, se a gente acharmos, o imposto brasileiro, 35% do PIB é alto, não é. O da França é 49%. Só que lá as grandes riquezas pagam 29% de tributo. Aqui a nossa grande riqueza, que é 3% apenas dos brasileiros, ele detém 80% de toda a riqueza desse país, eles pagam 3%. Tá? E achavam que agora fosse ser corrigido e não vai ser. Infelizmente, os bilionários vão ficar cada vez mais bilionários e a classe média, a classe baixa, o assalariado vai vir cada vez mais achatado com essa nova reforma. E aí tem mais uma pegadinha. O governo federal vai ter, isso já está sendo trabalhado, e hoje de manhã eu recebi ligação da deputada Silvia Cristina, pedindo, inclusive, que a gente fizesse as entidades, e eu já fiz até um movimento hoje com todas as federações, para que a gente faça um documento para toda a nossa bancada federal. Tá? Nós não podemos aceitar a aprovação dessa reforma, e mais ainda, o prefeito Hildo chegou agora de Brasília e não conseguiu. O ministro Haddad não abre, ele não tem conversa com ele, tem que aprovar do jeito que está. Tá? Ou seja, o prefeito teve, inclusive, com o presidente da Câmara, retornou, a mesma coisa com o nosso secretário de Fazenda, Luiz Fernando, e eles estão tentando fazer na pressão. Esperamos que a nossa bancada federal, a de Rondônia, não caia nessa, porque a população é que vai pagar muito caro com essa reforma que vem, não para baixar o imposto. Isso tudo é retórica. Cada um de nós vai aumentar. Se lembram lá aquela reforma que foi feita, que o PIS era 0,65 e o CONFINS era 3% durante o governo do Lula, e aumentou para 1,65 o PIS e para 7,65 o CONFINS, que pagamos até hoje. Duplicou a arrecadação e reduziu alguma coisa? Não. O que eles querem é criar mais impostos para gastar mais, para fazer politicagem. E daqui a pouco eles vão vir com a Bolsa Família de R$ 1.500
para dar para 40, 50 milhões de brasileiros para que as pessoas fiquem refém. É assim que iniciou em Cuba. Esse é o caminho para o socialismo, para que esse governo se perpetue no poder e as pessoas, nós não podemos aceitar isso. Ô Chico, só para complementar o que você fala, você sabe que o texto do projeto, para passar, tem que ter aprovação dos deputados, correto? E você sabe qual é a maior bancada da Câmara, né? Atual, né? Atual, tá. sim. Não, sim. Mas são 99 para 200, ou seja, hoje é 2/3, tudo bem. A maioria é 2/3 para ser aprovado, tá, a matéria. Depois, para ser feito como chama, que eu falei agora há pouco, é a maioria simples. A pressão está grande. Sabemos que não podemos confiar, infelizmente, em nosso deputado, mesmo o da direita. Tá? Mesmo da direita. E sabemos como esse governo... Isso eu acho muito importante você colocar, porque assim fica parecendo por isso que nós precisamos... de que o governo quer empurrar a goela abaixo. E não passa, não adianta o governo querer empurrar, porque não passa, porque são os deputados que decidem. Eu espero que, de fato, esses nossos deputados de Rondônia e do Brasil todo não venham trazer para a sociedade, pensando apenas em emendas parlamentares, aprovar esse texto, que é um tiro no pé de todos nós brasileiros. Samuel, por favor, sua vez. Olha, tirando a parte que o Chico fala em outras palavras, né, cobrar imposto sobre grandes fortunas, lucro de dividendos, tudo que ele falou você abandona um pouquinho. Olha só, vamos entender aqui como funciona o modelo de tributação no país. E é uma confusão mental a gente querer relativizar, americanizar as coisas. Primeiro que nos Estados Unidos não existe sistema único de saúde. Se é eficiente ou não, é para você fazer o ingresso a uma universidade pública. Você também tem que financiar, pagar. E aqui no Brasil a situação é totalmente divergente. Quando você vê grupos econômicos, financeiros, né, os integrantes da classe empresarial se mobilizando, eles estão ali na iminência de defender o interesse dele particular. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa denotação de falar assim, ó, a deputada Silvia Cristina entrou em contato com o Chico Holanda, que está se articulando com a junta comercial, com a associação do comercial, com o sindicato dos comerciários e etc., na iminência de viabilizar uma política pública inclusiva que diminua a carga tributária. Não, estão defendendo o interesse deles e é legítimo isso numa democracia. Agora você, trabalhador, assalariado, desempregado, você que recebe o Bolsa Família, eles querem que não tenha recursos em 2024, 2025, 2026, para que possam ser implementadas as políticas sociais que o povo brasileiro realmente necessita, que é a farmácia popular, o programa Minha Casa Minha Vida, a extensão do Luz para o Campo, a ampliação muito fortemente dos institutos federais para dar dignidade para que o filho do trabalhador possa ter um ensino médio de qualidade, técnico profissionalizante, ampliação dos cursos de extensão, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, a exemplo do PIBIC, CNPq, CAPES. Não, tem que falar. Samuel, tem a capacidade por favor, de ouvir. vamos falar de reforma. Tem a capacidade Se você de não ouvir. tem conhecimento, Tem passa para a aqui. capacidade de ouvir. Não. Tu é a pessoa mais rápida aqui reforma. do programa. Pô, tudo bem, vamos falar da reforma. Samuel, Samuel. A minha informação... Falou e não disse vocês são nada. mal educados. Samuel. Vocês são mal educados. Você Samuel, precisa debate. se aprofunde no debate. Samuel. Vamos fazer um combinado que eu, você, o Chico aqui, vocês que são aloprados da direita. Deixa eu terminar de falar, vocês falam. Não, Samuel, eu só quero fazer uma pergunta dentro. Pode só uma falar. pergunta, e vou me calar. Samuel, então você prefere ficar do lado de 3% dos brasileiros contra 97% dos brasileiros, porque essa reforma vai beneficiar 3% dos brasileiros. 3%. Eu defendo 97%, não sei você. Tá, beleza. Eu defendo os 100%, priorizando os mais pobres. Esse negócio de falar que vai beneficiar os 3%, por que a direita não propõe? Por que tu não pediu para a Silvia Cristina fazer uma emenda na PEC e cobrar as grandes fortunas de lucro de dividendos? Vocês não fazem isso. A gente não pode... Aqui, Chico, eu faço um desafio. não abre mão já que você fez a abrir. citação da eminente deputada, né, da direita rondoniense, que ontem ela é esquerda, agora ela é direita, da família, né, tradicional. E aí, por que ela não propõe? Cadê a carta da junta comercial de vocês, do sindicato de vocês, cobrando imposto? Eu quero ver isso escrito num papel, gravando vídeo. Os empresários rondonienses, brasileiros, a Associação Comercial do Brasil, está cortando na própria carne. Estamos querendo a nossa imediata implementação de imposto para que a gente pague as grandes fortunas, os lucros e dividendos. Vocês não fazem isso. Vocês fazem aqui em programa para querer induzir Samuel. a população
população mais desavisada Olha, você... a crer que a reforma não é boa. Samuel, 3% de brasileiro, hoje dá o que dá? 6 milhões. Tu acha que aqui em Rondônia... Eu quero que tribute. Aqui em Rondônia, tu acha que devemos ter quantas pessoas incluídas 6 milhões? 2 milhões vai dar cerca de 20 mil pessoas no máximo. 70 mil, Não dá isso. Não, tá bom. 5 mil pessoas. Eu proponho, eu concordo. Pois é. Chico, se tem uma coisa que a gente converge, é nesse aspecto. Agora, para a manutenção das políticas sociais num país desigual, que o povo está passando fome. Vai aumentar o básico das pessoas, os básicos. Eu tenho dado. Chico. Vai aumentar o básico. Eu tenho a cópia aqui do Chico, o que tu da tem... emenda do relator. Chico, o que tu tem... relator, eu tenho com ela, Chico, hoje. O que você tem, algumas folhas que está aí na tua mão... Eu tenho, eu sei que eu passo agora. Na íntegra, de algum político do Mato Grosso... Não, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando o seguinte, ó. Se você está recebendo o auxílio emergencial, ou Bolsa Família, que foi transformado agora, está recebendo os benefícios do governo federal, está na esperança de ter sua casa através do programa Minha Casa Minha Vida, está favorável à implementação de linha de crédito com taxa reduzida para a aquisição do seu imóvel e sair do aluguel, sair da casa da sogra. Se você é usuário do SUS, se você depende do serviço público, né, do governo federal, do âmbito do estado e do município, você tem que ser favorável a essa PEC. O que não dá de fazer aqui, pessoal, a gente vir aqui com hipocrisia na televisão e falar, olha, nós estamos querendo cortar a própria carne. É mentira. Os empresários visam lucro. A maior prova disso tudo aí é o que está ocorrendo aqui no município de Porto Velho com combustível. Então, eles sempre vão colocar o interesse deles em primeiro lugar. Agora, quem que vai fazer o lobby? Olha, eu ontem concordei com você, inclusive. Parabéns. Agora, quando você vem agora... contra a classe mais baixa, você quer um aumento, vai aumentar imposto, o seu pãozinho. Vou lhe dizer quanto vai aumentar seu pãozinho, peraí. Quem está desempregado, senhores, assim, só para me o debate não pode ficar nos dois. Só para me pegar em 15 segundos aqui para encerrar. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, é que a reforma tributária não vai penalizar quem já é pobre. Você que é classe média, que tem seu carro financiado em 60 parcelas, não se preocupe, meu irmão. Essa guerra aqui é do Chico Holanda para cima. É eles que têm que vir aqui na televisão, pegar os espaços de poder, então me diga o seguinte, comprar passagem aérea, o pão francês hoje... Sua vez, não, Chico. Só esse item aqui, o pão francês no Mato Grosso, hoje o imposto é 3,15. Sabe para quanto vai? Para 12,5. Isso é redução? Zé, sua vez. Olha, eu fui um defensor aqui, o ano passado, do ano de eleições, que a reforma mais importante que o Brasil precisava era a reforma tributária. Eu clamei que era a reforma para resolver a política de combustível e tudo. Aí o que é que o governo faz? Bota um grupo de trabalho dele, centraliza, não abre para os estados, deixa uma reforma ruim, que botaram para toque de caixa para voltar essa semana, que vai ser adiada para agosto. É um governo que pega uma coisa boa, a intenção é muito boa, mas da maneira que ela está sendo feita, ela fere o pacto federativo. A reforma, da maneira que está indo aí, ela acaba, ela vai dar, o estado de Rondônia perde. Porque Buiú, por favor, Buiú. Aí Buiú faz um programa paralelo ali o tempo todo. Aí não dá. Espere sua vez. Ele fica ali debatendo ali de lado. Chico, olha para lá, porque senão ele vai ficar ali puxando assunto. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte. Não, mas é verdade, gente. O que nós estamos vendo nesse momento, o governo quer dar um golpe nos estados e municípios. É golpe. O que o governo quer fazer é o seguinte. Ele centraliza... Os deputados sabem disso? Não, sabe. Então os governadores sabem. O estado que arrecada, Cícero, a gente tem que fazer uma exposição do que é reforma. Não é vir aqui na televisão, TV aberta, e jogar, falar, e começar a falar... Não, a gente tem que fazer um debate. Se a gente não tem conhecimento do tema em si, eu vou dizer para você, eu falava 2 palavras e me calava. Por que tu está calado, então? Não. Porque tu está só enrolando aí. Fala então, em 1 minuto o que é a reforma. Então, o que acontece? Os estados, como o Chico bem mesmo falou, setor de serviço, que era 3%, vai para 12%. Vai para 12%. Entendeu? A cesta básica pode aumentar 60%. Da maneira, então, ela está de maneira... ainda bem que como o próprio Arthur Lira quer fazer essa reforma de qualquer jeito, porque ele quer agradar o governo, porque o canhão veio para cima dele, ele virou as investigações, virou pianinho,
Agora ele quer fazer tudo, as vontades do governo, porque ele quer carimbar o passaporte dele para futuramente ser ministro do governo Lula. Então, é isso que ele está fazendo, a vontade do governo Lula. Mas a gente tem que pensar no país. Aí o governo, isso que o governo quer fazer, ele quer pegar, centralizar, não é simplificar, não. Ele quer centralizar vários impostos no governo federal para depois distribuir para os estados. Isso é calote. Samuel, busca entendimento. Zezinho, não vem discutir com você, Zezinho, não sabe. Sabe que, você é professor. Não, eu sei, mano. Ó, Calma, nesse quesito aqui não é você não tem grito, profundidade. Príncipe, eu sei. Então pronto. Fala uma coisa aqui. Esse negócio é fundo dos municípios. De acordo com o censo... Como é que funciona? Não, funciona o seguinte, de acordo com a densidade... Não dá, de acordo com a densidade populacional. Por exemplo, vai ter municípios... Itapuã do Oeste vai diminuir o repasse do governo federal. Porto Velho vai ter um aumento. Então, esse negócio dessa centralização que vocês estão dizendo, vocês estão fazendo uma salada de fruta e querem fazer terrorismo. Vou te fazer uma pergunta. Não, mas porque a gente, nós buscamos informação, nós lemos. Você não procura. O problema é que Samuel pega temas aqui, fica jogando pauta para querer fazer um debate. Não, tá busca conhecimento, pô. Pesquisa. Você é contra ou a favor da Bolsa Família? Zé, você concluiu já, Zé? Como é que dá para concluir? Tá, então vamos lá. 30 segundos para concluir, por favor, porque Como é que dá para concluir, meu irmão? o Arnaldo está aqui preocupado porque ele precisa falar e ele vai ser muito atingido por a isso. reforma é ruim, o governo precisa, de maneira urgente, chamar o CONFAZ, chamar todos os entes, fazer, não está madura, chamar todos os governadores e buscar uma saída. Não é da maneira que ele está fazendo, de maneira a toque, para aprovar essa reforma da maneira que ele quer, para depois sair ajustando. Isso é que eu falo, isso é incompetência. Quando eu falo que é um governo sem efeito, esse é o governo. Uma reforma que, por que no governo, essa reforma, Cícero, ela tem 40 anos. 40 anos e não se chega a um denominador comum, porque é complexa. Ela não é simples. Quem está probando é o PT, né? Não, esse PT, meu amigo, vocês vão acabar com o país. Vocês vão acabar com o país. Da maneira que vocês querem, vocês vão fazer com vários municípios do Brasil e vários estados, é algo assim, criminoso. Criminoso. Busque. Quando você buscar a profundidade desse debate, Samuel, dê um show aqui para você ser inteligente. Você é inteligente. Não, sabe o que eu acho? Arnaldo, sua vez, Arnaldo. O Zezinho está sem dinheiro. Enrolando, Samuel. Arnaldo Lourenço, você ainda continua assustado com o que vai ter que pagar pelo óleo, pelo tomate, pela cebola, pela couve, arroz, tudo que você usa no dia a dia, hein? Mais. Bom, eu estou assustado com o Chico Holanda conversa comigo aqui e eu que levo a bronca. E o Chico sabe disso, tá aqui, ó. Dá um close no Chico aí que o Chico balançar a cabeça dizendo que é verdade. Parece até assim um misto de perseguição, né? Que era o Chico que estava conversando comigo. Hoje eu estou mais calado do que mudo. Estou quietinho, aqui. O Chico conversou comigo, parece uma perseguição, mas tudo bem, deixemos desse para lá. Ocorre que eu não sei quanto impostos nós temos no arcabouço atual fiscal do Brasil, mas me parece que passa de 50, né, Chico? Entre tributo e taxa, sim. 50. Serão criados 2 impostos, que são 2 IVAs. Um IVA para o município e para o Estado, e um IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, do governo federal. O grande problema, a grande discussão e o desespero que está ocorrendo com relação a isso, porque quando você cria a lei, depois vem a regulamentação e nisso vem as isenções. Eles podem isentar a cesta básica. E já tem um expert do Banco Mundial em Finanças que diz que o simples fato de criar essa reforma tributária, a cesta básica barateia em 1,7%, contradizendo aquilo que o supermercado... Olha, a gente tem um economista buiú, ó, que desafia todos os secretários, todos os governadores. Cara, vamos ouvir o cara está falando bonito aí, está melhor do que tu, vai, pode falar, Bruno. Que as associações de supermercado alardeiam. É lógico que nós sabemos que, desse momento, não é mais o momento de colocar a bandeira de partido político, e sim colocar a bandeira do Brasil.
E que essas discussões, que o importante é sairmos desses 50 e tantos impostos, criarmos esses 2 impostos e depois estabelecer as isenções e as alíquotas de cada serviço em cima daquilo de cada município. O grande problema que eu vejo com um estado incipiente, não é nem emergente, é incipiente, como Rondônia e como alguns outros da região norte, é que nós não temos produção. Nós não temos industrialização. Nós só temos serviços. E para viver em cima dessa reforma tributária, somente em termos de serviço, mantendo a preguiça que nós temos de investir na industrialização, mantendo os políticos que nós temos de olhos vendados ao desenvolvimento tecnológico, é obviamente que nós iremos sofrer. É diferente de São Paulo, que está batendo palma, o próprio Mato Grosso, que está bem pertinho da gente aqui, que está batendo palma. Quer. Porque o que eu vejo é o Falta de seguinte, conhecimento. e a pergunta que eu faço, e eu comparo aqui é o seguinte, é tipo do agricultor que está produzindo a coisa, mas quando vai regar a sua plantação, ele joga água nas folhas. O Brasil faz isso, ele joga água nas folhas, e quando ele joga água nas folhas, não, ele só lava as folhas. E geralmente quem está em cima são os ricos. Eles não investem em quem está aqui embaixo, que é a raiz, porque o que coloca o país para desenvolver é a raiz. Porque quando você rega a raiz que está aqui embaixo, ela mantém mais firme no chão. E a água que vai para o solo, ela pega nutriente e leva para as folhas também. E para as flores. E gera fruto. Então, o grande problema aqui, que o pessoal está brigando, é porque ninguém quer que invista no social. Ninguém quer que invista no pequeno. Ele está pegando a base da pirâmide, a base como se fosse lá em cima o topo. ápice, né? O topo. E esquecendo aqui embaixo. Então, a grita desse pessoal é o seguinte. Eu penso que o governo Lula, o governo do PT, ele tinha que ousar mais. Ele tinha que ser mais socialista. Ele tinha que investir mais no pobre. Ele tinha que jorrar e derramar dinheiro em cima do pobre. Porque o pobre sabe o que quer comprar e sabe o que vai comprar. Nós estamos tendo uma inflação, que os caras estão falando, certo, de consumo e não de demanda. E nós, ao contrário, nós precisamos fazer com que esse povo trabalhe, esse povo produza, esse povo consuma e que seja raiz. Então está se discutindo uma coisa inócua. Esses estados, igual Rondônia, vai ter que se exemplificar, vai ter que ter a sua esmagadora de soja aqui, vai ter que beneficiar o couro do nosso boi aqui, vai ter que beneficiar a nossa madeira aqui, para que ele possa ter valor agregado. Vai pagar ICMS da soja. Sim, porque cada Conclua, estado... Arnaldo, por favor. Cada estado ficará com aquilo que ele produz. E nós produzimos o quê? Aí a grita. Nós queremos um país que vive no commodity, um país de preguiçoso, que vende só papel, ou nós queremos um país que nego vai trabalhar para poder sobreviver? E a hora que nós pegarmos um país que vai querer trabalhar para sobreviver, vai gerar emprego, vai gerar consumo, vai gerar demanda, vai gerar dinheiro, vai gerar impostos e todo mundo viverá melhor. Diferente dessas baboseiras que esses caras estão falando, querendo continuar Muito como bem. está, para manter o pessoal na base da mendigância. E não pode continuar desse jeito. Ok, 30 segundos, Zé. Olha, querer marginalizar quem produz, quem trabalha, quem gera emprego e renda, para fazer discurso populista, barato, não tem a profundidade do que as pessoas que geram emprego, renda e possibilidade. Porque, eu não vou nem dizer empresário, porque empresário o nego marginaliza, principalmente essa esquerda maldita, e principalmente Buiú, que marginaliza o empresário. Falar um empreendedor, que Chico conhece, que acorda cedo, gera emprego, gera renda, faz esse país, esse Estado. E outra coisa, Buiú, isso aí você está se contradizendo. A reforma é diferente. A reforma é, o Estado de Rondônia produz, mas não consome. O Estado de São Paulo produz e consome. É diferente. Então você está equivocado no que você está falando. Está entendendo?
Vamos A gente lá, está Chico falando Holanda, isso. 30 O Estado de segundos, Rondônia pediu. produz. Vamos lá, Chico, 30 Ó, segundos o artigo- rapidinho, e é 30, porque senão O artigo eu vou ter que cortar. 156, Rondônia não consome e aí, mais joga, dinheiro. retornando para o 153, e lá bem claro, todos os valores, tá, dos tributos, o da União, com exceção, tá, com exceção de produto que seja para a saúde e que seja para o meio ambiente, poderá ter uma lei diferente. O demais tem que ser pago. Alimentação, saúde? Não está alimentação. Só está. Alimentar É o faz parte artigo da 153, Tudo é o que bem, mas é o que tá na lei. tudo bem, mas é o vamos. que está hoje, eu recebi hoje. Não, tá? tudo bem, Chico, E é o mas que está. vamos analisar. Rondônia, veja só, Rondônia, nós estamos entre os 5 estados da Não, Federação tu já falou demais. Brasileira que mais vão perder. Entre os 5 que mais vai perder, tá? Porque Rondônia é um estado que apenas tem produtos. Exato. Mas tá, e aí você quer penalizar? Eu quero não, eu quero Você que a quer gente passe a penalizar? produzir aqui. Você quer penalizar igual. Bora, Chico, 30 segundos, penalizar conclua. ninguém, não. Defender apenas Eu quero que a gente 10%. crie vergonha na Nós cara, não que aceitamos esses políticos isso, nossos tá? criem vergonha A lei na é uma cara pegadinha, e faça é uma com pegadinha, que e, produza aqui. infelizmente, pessoas que não têm conhecimento, igual o Buiú, igual aqui Sim. o Samuel, Muito bem, que não atenção, estuda pra ó, poder